Olá, prosseguindo no estudo das parábolas do Evangelho, neste vídeo vamos examinar a parábola A Dracma Perdida. Esta parábola está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículos de 8 a 10. Há um contexto que antecede, que é o mesmo contexto apresentado no vídeo anterior. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. É interessante que os escribas e fariseus não dão destaque à questão dos publicanos. Ele se refere aos pecadores. É interessante analisar que nem todos os publicanos eram pecadores. Essa é uma análise que a gente faz, mas não é o que certamente os fariseus e os escribas pensavam. Esses fariseus e escribas, muito ligados à religião judaica, consideravam os publicanos, todos eles, como pecadores, porque eles, os cobradores de impostos publicanos, cobravam dinheiro dos judeus para entregar aos romanos. Eram detestados. Mas o texto, segundo Lucas, não destaca os publicanos, apenas diz: Este recebe pecadores e come com eles. Nem todos os publicanos eram pecadores, na verdade. A parábola é a seguinte: qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A questão toda aqui está na palavra, na ideia arrepender-se. Assim como no vídeo anterior falamos sobre a ovelha desgarrada, destacando também a ideia de arrependimento. As parábolas apresentadas por Jesus neste discurso, disposto no capítulo 15 de Lucas, trata deste tema: arrepender-se ou não arrepender-se. É disto que aqui trata. Porque os fariseus e os escribas, eles eram profundos conhecedores dos textos da lei e dos profetas. Eles conheciam muito aqueles textos. Eles os estudavam de toda maneira, dentro do templo, das sinagogas, entre eles. Eram estudiosos. Porém, tinham esta questão de desconsiderar os seus companheiros judeus, como o caso dos publicanos e pecadores que procuravam a Jesus. Acontece que a primeira parábola deste capítulo 15, a ovelha desgarrada, Jesus se refere aos homens. Nesta parábola da dracma perdida, ele se refere às mulheres. Então veja, na parábola anterior, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la. Dirigindo-se aos homens,
porque essa tarefa, se cuidar do rebanho, nas pastagens, era uma tarefa masculina. Já aqui, Jesus traz o mesmo pensamento para dentro da casa. Enquanto os homens trabalham fora de casa, lá apacentando rebanhos, cuidando, etc., aqui ele se dirige agora para a mulher, dentro da casa. Então, veja novamente agora, qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até a achar? Naturalmente que nem toda mulher era assim, na época de Jesus, como agora, diligente, que cumpria as suas tarefas no que cabia ao casal. O homem trabalhava na busca do recurso e a mulher dirigia as questões do lar, da casa, dos filhos. Então, esta era a tarefa. Quem quiser saber mais sobre as tarefas atribuídas à mulher, nós vamos encontrar uma descrição muito interessante que está em Provérbios, capítulo 31, dos versículos de 10 e seguintes, que trata ali a perfeita dona de casa. Eu vou dar um exemplo de como que Provérbios trata das funções da mulher no casamento perfeito. Olha só. Quem encontrará a mulher de valor? Vale muito mais do que pérolas. Nela confia seu marido, e a ele não faltam riquezas. Traz-lhe a felicidade, não a desgraça, todos os dias de sua vida. Adquire a lã e o linho e trabalha com mãos hábeis. É como a nave mercante que importa de longe o grão. Noite ainda, se levanta para alimentar os criados e dá ordem às criadas. Examina um terreno e o compra, com o que ganha com as mãos uma planta, ganha com as mãos, planta uma vinha. Cinge a cintura com firmeza e emprega a força dos braços. Sabe que os negócios vão bem, e de noite sua lâmpada não se apaga. Lança a mão ao fuso e os dedos apagam a roca, e os dedos pegam a roca. Estende a mão ao pobre e ajuda o indigente. E assim prossegue. É muito interessante a descrição das atribuições naquela época da mulher. Há uma outra passagem também que eu recomendo para que faça uma leitura de qual era a visão da mulher e do homem no casamento. Nós vamos encontrar no livro Paulo e Estevão, da psicografia de Chico Xavier, que nós, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 4 da primeira parte do livro Paulo e Estevão, nas estradas de Jope. É quando então Saulo ele ia se encontrar com a sua amada, que residia numa casa de pessoas conhecidas de Saulo, que era a Abigail. E esta casa era uma casa fora da cidade, que ficava na estrada de Jope, a estrada que liga Jerusalém a Jope. E ali há uma conversa amorosa entre Abigail e Saulo. E nós vemos ali a posição de Abigail conversando com Saulo, e então Abigail descreve qual o seu sonho na vida de casada que ela teria, como sonhava, ter com Saulo. É muito interessante que nós venhamos a compreender a visão que se tinha das atribuições da mulher e do homem no casamento. Então Jesus apresenta esta parábola. A parábola anterior, da ovelha desgarrada,
Jesus se dirige aos homens. E nesta parábola, a dracma perdida, ele se dirige às mulheres. Então eu vou ler novamente a parábola, a dracma perdida. Olha só. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Qual a ideia da dracma perdida? Se ela foi perdida, é porque ela já esteve em posse da mulher. A mulher tinha esta dracma, o irmão tinha 10. Estava com ela, pertencia a ela, para utilizar nas despesas da casa. Daí ela percebe que perdeu uma e vai atrás. E diligentemente acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a achar. Está se referindo aqui à questão em que os escribas e fariseus estavam dizendo ali: este recebe pecadores e come com eles. Esta é a tarefa que é, então, acende a candeia, varre a casa e busca com diligência. Não é o que Jesus estava fazendo? Recebendo os pecadores e os publicanos, comendo com eles. É esta busca para recuperar a dracma perdida. Se eram pecadores, eles, conhecendo os ensinos de Moisés e dos profetas, se afastaram do cumprimento dessas leis. Então Jesus apresenta a eles o Evangelho, que é este esforço de procurar a dracma perdida dentro da casa. Esta ideia é muito importante, porque se diz respeito a nós. Nós precisamos observar no nosso meio de convívio, seja dentro do nosso lar, no trabalho, o que seja, quando alguém que pertence ao nosso círculo de relações, seja relações familiares, profissionais, de amizade, observar as pessoas com atenção. Veja que a mulher, ela percebeu que estava faltando uma dracma. Ela estava atenta. É o nosso papel prestar atenção em nossos filhos, prestar atenção em nossa esposa, a esposa prestar atenção no marido, o professor prestar atenção nos alunos e ficar atento para que eles, muitas vezes, se percam na jornada e nós percebemos que se perdeu e vamos atrás para ajudar. Então, é um chamamento para que nós prestemos atenção ao próximo, seja qual a relação que nós temos com o próximo. Um dono de empresa prestar atenção nos seus funcionários. Um deles está tendo dificuldades, se nós não prestarmos atenção, nós vamos ficar bravos com o funcionário, mas às vezes ele está com problema. Precisamos trazê-lo novamente para o ajuste no seu trabalho. Assim em tudo, é preciso observar o próximo, para que então, buscando aquele que se afasta dos seus deveres, alertar da maneira que nos é possível, buscando por todos os meios para que essa pessoa retorne ao seu equilíbrio, que aqui ele chama o pecador que se arrepende. Ele já sabia o que fazer, deixou de fazer. Por exemplo, o filho, hoje em dia, é um problema sério isto aqui. A mulher presta atenção nos filhos e percebe que um filho não está bem, está tendo certo comportamento, é a tal dracma perdida. Ela se empenha, se dedica, se preocupa com o filho,
vai atrás de entender o que está acontecendo para recuperá-lo para a harmonia do lar. Essa é a dracma perdida, para que o filho, que já conhece a estrutura amorosa, familiar, retorne ao convívio amoroso da família. Ou seja, se arrependa do caminho que estava trilhando e retorne ao equilíbrio. Porque perdeu uma dracma, tinha a dracma em seu poder, aí percebeu que perdeu a dracma. Vai atrás, até achar, não desistir. Seja o filho, seja um aluno na escola, seja um funcionário no trabalho, seja o companheiro de grupo religioso. Prestar atenção ao outro. Assim também a parábola da ovelha desgarrada. O homem estava ali cuidando do rebanho. 100 ovelhas. Notou que estava faltando uma. Ele é um observador. Estava atento. A gente faz isso com as coisas materiais. Somos atentos às coisas materiais. A ovelha desgarrada, a dracma perdida, que são valores materiais que nos interessam profundamente. A gente está atento. Mas quando se trata das questões espirituais, pecadores, pessoas de má vida, estas pessoas, a gente não dá importância. Ele se dirigia aos fariseus e os escribas. Eles eram responsáveis pelos judeus, todos eles. Os publicanos e os pecadores eram judeus também, conheciam a lei, todos eles, mas estavam perdidos, estavam extraviados. E os fariseus e os escribas, que eram os responsáveis para conduzir o povo, não é, ao ajuste com a lei de Deus, não prestavam atenção. Eles apenas percebiam e os afastavam de si. Jesus está dizendo isso. Vocês, fariseus e escribas, são responsáveis por essas pessoas. Busque-os para que se arrependam e retornem ao caminho de Deus. Esta é a ideia. É um chamado para todos nós. Os filhos, às vezes, observando os pais, é a mesma coisa. Percebe que um dos pais, a mãe ou o pai, está se extraviando. É a dracma perdida. Vai lutar, vai em cima, faz orações, vai conversar, procura se interessar para tentar que a pessoa se arrependa e volte à harmonia familiar. Essa ideia, ela se aplica a uma amplidão muito grande de situações em nossa vida. O que está dizendo aqui? Preste atenção naqueles que Deus colocou em teu caminho. Atento a estas pessoas, porque nós somos responsáveis uns pelos outros. Jesus ensinou, amai-vos uns aos outros. Inclui aqui este cuidado de ficar atento para as questões do desenvolvimento espiritual. Colocar nisso a mesma atenção que damos às coisas materiais. Esse discurso de Jesus, que inicia com a parábola da ovelha desgarrada, dirigida aos homens, e agora com a dracma perdida, dirigida às mulheres, há uma sequência nesse discurso, que é a parábola O Filho Pródigo, que está em Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. É a sequência aqui. É o mesmo discurso. A parábola A Ovelha Desgarrada, a parábola A Dracma Perdida, primeiro para os homens, segundo para as mulheres, e agora o Filho Pródigo, que nós vamos examinar no próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, então, que Jesus nos abençoe e fortaleça.